O título que eu dei para a mensagem de hoje foi A Vida no Fim dos Tempos. O apóstolo Pedro está falando aqui do fato de que o fim de todas as coisas está próximo. Né? Nós vivemos o fim dos tempos. Nós vivemos já esse momento crucial, né, da história da humanidade. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo faz uma descrição muito precisa da vida no fim dos tempos. E ele diz que serão tempos difíceis, né? Difíceis porque as principais características das pessoas, né, principalmente do mundo incrédulo, são coisas como egoísmo, avareza, orgulho, arrogância, desobediência, ingratidão, toda forma de injustiça. Não? São as características do mundo que nós vivemos. Eram as características do mundo em que o apóstolo Paulo, em que o apóstolo Pedro viveram, né, quase que 2000 anos atrás. Não? De lá para cá nós temos vivido o fim dos tempos. E é realmente fácil encontrar todas essas características nas pessoas que estão ao nosso redor. Né? Principalmente os incrédulos, mas também até entre os irmãos da fé. Nós ainda vivemos nesse corpo pecaminoso, né? Ainda sofremos com a presença do pecado e corremos o risco de cair em algum desses erros, de cair em algum desses pecados. Agora, nós sabemos que as pessoas que vivem inteiramente dessa forma, os incrédulos, têm um fim já determinado pelas Escrituras. Paulo diz lá em 2 Timóteo que essas pessoas não irão avante. O tempo delas acabará. E quer queira neste mundo ainda ou na eternidade, a disciplina, o julgamento, a punição, uma hora vão chegar. Né? Seja na terra ou na eternidade, o destino está marcado, né? O julgamento e a disciplina, hora ou outra, vão acabar chegando. Então, diante dessa realidade, como é que nós, crentes, devemos viver nesses dias difíceis do fim dos tempos? Né? É justamente sobre isso que o apóstolo Pedro quer tratar nessa passagem que nós acabamos de ler agora há pouco. Não? Ele diz que ele nos mostra que nós devemos viver de acordo com o fato de que nós estamos no fim dos tempos. E ele nos mostra aí pelo menos 3 características que nós devemos desenvolver para viver nesse período do fim dos tempos, segundo a vontade de Deus. E a primeira característica que nós devemos desenvolver, que deve fazer parte da nossa personalidade, está aí no versículo 7. Ele diz que nós devemos ser sóbrios e criteriosos. Leia comigo mais uma vez, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, que diz: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de vossas orações. Então, Pedro nos dá aqui 2 ordens, 2 mandamentos que nós devemos seguir. O primeiro é de nós sermos criteriosos. O segundo é que nós sejamos sóbrios quanto a nossas orações. Essa palavra criteriosos, no original, carrega a ideia de ter a mente sã, de estar mentalmente saudável, de exercer principalmente autocontrole. Então, uma pessoa criteriosa é uma pessoa que tem controle sobre as suas faculdades, que tem controle sobre o seu corpo, que tem controle sobre, né, a sua vida. Ser criterioso, irmãos, é estar com a mente preparada para dominar a si mesmo. Né? Estar com a mente preparada, afiada para ter controle sobre si mesmo.
A outra palavra que o apóstolo Pedro usa aqui é sóbrios, né? A palavra sóbrios tem a ideia de estar calmo, de estar sereno, de estar, de ser moderado. Em outras palavras, ele está dizendo que nós devemos ser disciplinados. Agora ele diz que nós devemos ser disciplinados quanto ao quê? As nossas orações. Né? Veja que a tradução da Bíblia, na tradução NVT, parece expressar de uma forma mais fácil a ideia de Pedro aqui nesse versículo. Nessa tradução NVT, né, a Bíblia, esse versículo foi traduzido assim: portanto, sejam sensatos e disciplinados em suas orações. Está sensato, com a mente sã, com a mente afiada e disciplinado em oração. Ora constantemente. Tem, né, a oração como algo fundamental e recorrente na sua vida. Agora, o crente que coloca essas palavras aqui do apóstolo Pedro em prática, dificilmente terá uma vida desregrada e impensada. Pelo contrário, procurar viver sempre com sobriedade. E qual o propósito de toda essa vigilância, de toda essa sobriedade? É justamente a oração. A ideia é nós assumirmos, estarmos com a mente pensando de forma correta acerca da necessidade que nós temos de orar. A cada dia que passa, mais ênfase deveríamos dar à oração. Agora sabemos que nós damos muitas e muitas desculpas para não desenvolvermos a prática de oração. O apóstolo Pedro aqui deixa claro, nós devemos manter uma vida de oração diante dessa realidade. Veja comigo em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Deixe-me ler aqui rapidamente. Filipenses 4, 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Em tudo nós devemos depositar nossa confiança no Senhor, por meio da oração. E como eu estava falando, a correria do dia a dia, né, tem sido a grande desculpa que muitos de nós, inclusive eu, né, temos dado para não desenvolvermos uma prática de oração tal qual Deus deseja de nós. Né? Então, realmente, irmãos, é muito fácil nós nos perdermos em nossas responsabilidades do dia a dia. Né? E não darmos à oração a devida importância. Então, às vezes, são questões de trabalho, às vezes são questões de dar assistência à família, né? Às vezes nós simplesmente usamos o tempo que teríamos para oração para outras coisas qualquer. A realidade é que nós precisamos combater esse mal, combater esse erro e dar realmente a prioridade que a oração deve ter em nossas vidas. Né? Então, como nós vamos manter uma vida de oração tendo essa vivência, né, tão atribulada, tão cheia de responsabilidades, sem tempo? Então, a chave é a organização e planejamento. Né? Nesse sentido, nós devemos organizar duas coisas. Né? O primeiro é tempo. Definir momentos do dia para estar orando. O segundo é o assunto. O que é que nós vamos orar ao Senhor? Será que nós vamos repetir aquela mesma oração de manhã, de tarde, de noite? Senhor, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém? Não. Veja, o boletim de oração que o pastor Mark tem preparado para nós é de grande ajuda nisso. Né? Já tem aqui bem organizado vários assuntos, vários tópicos que nós podemos orar aí durante a semana, né? Por categorias bem interessantes, né? Pedidos gerais, pedidos de agradecimento, pedidos com relação a enfermidades, pedidos com relação à manutenção dos ministérios da igreja, da liderança da igreja e assim por diante.
Então, o boletim de oração é uma boa ferramenta para nós observarmos pelo que nós deveríamos orar. E aí acrescentamos as coisas que acontecem no nosso dia a dia, acrescentamos nossos vizinhos, acrescentamos nossos familiares. A realidade é que nós, e eu me incluo nisso, irmãos, devemos dar muito mais importância à oração do que nós damos. Né? Precisamos assumir a realidade de que nós devemos orar mais. Devemos orar mais. Então, é isso que o apóstolo Paulo nos orienta nesse versículo 7. Nós devemos ser sóbrios e criteriosos. Isso significa ter nossa mente afiada e preparada para estarmos, né, dando prioridade àquilo que Deus dá prioridade. Seguindo o exemplo de Jesus, quer pessoa de oração, será que conhecemos alguém que era uma pessoa de oração mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Não tem. Né? O Senhor Jesus deu-nos um grande exemplo, devemos segui-lo nesse sentido também. Né? Agora veja comigo versículos 8 e 9. Uma segunda característica que nós devemos desenvolver para viver no fim dos tempos é que nós devemos ter intenso amor uns pelos outros. Né? Veja o que o apóstolo Pedro diz no versículo 8. Voltando lá para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Né? Então, o apóstolo Pedro está fazendo aqui uma alusão a dois versículos do Antigo Testamento, dois versículos de Provérbios. Então, Provérbios, capítulo 10, versículo 12, diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Aí no Provérbio de número 17, versículo 9, né, Salomão escreve assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores inimigos. O apóstolo Pedro parece que está pegando esses dois versículos, né, e tentando aplicá-los ao contexto que ele está vivendo nos seus tempos. Esses versículos, irmãos, falam de relacionamentos em comunidade. E principalmente relacionamentos entre irmãos. Tudo isso com o intuito de manter a unidade na comunidade de fé. Então Salomão escreveu isso para os judeus do Antigo Testamento. Os judeus deveriam viver em comunhão, em harmonia, em unidade. Nós, como igreja, como corpo do Senhor Jesus Cristo, temos a mesma responsabilidade. Nós não somos Israel, mas a mesma responsabilidade de manter a união que foi estabelecida entre nós pelo Espírito Santo, né, também vigora na nossa vida. Então, a grande responsabilidade que nós temos é fazer manutenção da união, né, que nós temos no Espírito Santo. E essa união é muito maior, muito mais profunda do que qualquer uma das coisas que fazem distinção entre nós. Então, cada um de nós aqui é uma pessoa, né, única. Cada um de nós pensa de um jeito, trabalha de um jeito, age de um jeito. Cada um de nós aqui tem uma profissão diferente, responsabilidades diferentes, pressões diferentes. Mas apesar de toda essa diferença, o Espírito Santo nos une com um laço muito mais poderoso do que qualquer uma dessas diferenças. E nos coloca como cada um de nós membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Então, praticando o amor fraternal, praticando o amor cristão, nós vamos fazer a manutenção dessa união. A ideia é que por meio dos nossos atos de amor nós quebremos as barreiras, as contendas, as dificuldades que existem entre nós. O intenso e operante amor em atos de serviço, em palavras de conforto, né, de uns para com os outros, pode quebrar as barreiras que porventura podem nos separar.
Então, coisas como ressentimentos, falhas de uns para com os outros, pecados de uns para com os outros, podem ser superados por meio da prática do amor. Praticando o amor cristão, praticando o amor fraternal, nós podemos superar as barreiras que existem entre nós. Isso nos leva a uma segunda aplicação. Nós devemos promover a união com o nosso amor. A prática do amor cristão pode nos ajudar a destruir a separação e a desunião que o pecado e a falta de sabedoria possam ter trazido para o nosso meio. Então, viver nos fins dos tempos é viver, irmãos, no meio de contendas, no meio de brigas, no meio de dificuldades. Por quê? As características do mundo que nós vivemos. Como o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Timóteo. Egoísmo, avareza, orgulho, arrogância, desobediência, todas essas coisas criam barreiras entre nós e criam barreira também entre nós e os incrédulos e o mundo lá fora. Nós vamos quebrar essas barreiras com a prática do amor fraternal. Então, se você quer restabelecer laços do genuíno amor fraternal cristão, pratique o amor. Ame as pessoas. Ame quem está ao seu lado. Ame aquele que porventura pecou contra você. Ame aquele que porventura trouxe algum dano à sua vida, porque é o amor que vai quebrar as barreiras que existem entre nós. Nós devemos colocar nossa vida à disposição das pessoas que estão ao nosso redor e procurar entender maneiras de servir essas pessoas debaixo da dependência do Senhor. Então, a primeira instrução que nós temos para ter esse intenso amor cristão é promover união e prática do amor cristão e fraternal no nosso meio. A segunda está aí no versículo 9. Leia comigo o versículo 9 mais uma vez. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então, a hospitalidade é basicamente o ato de acolher desconhecidos em nossas vidas. E nós agradecemos pelos irmãos terem demonstrado tanta hospitalidade para mim, para minha esposa, para o pastor Marco, para a irmã Anitta, quando nós chegamos aqui ainda como desconhecidos entre os irmãos. Então a ideia é que nós devemos continuar fazendo isso, em nome do Senhor. Continuar fazendo isso para a honra e glória do nosso Deus. Então nós devemos fazer isso, abrir nossas vidas para essas pessoas, especialmente para aquelas que são necessitadas, não buscando algo em troca, mas sim no intuito de servir. Principalmente, essa palavra hospitalidade geralmente é utilizada no contexto de compartilhar refeições entre irmãos, conforme nos ensina o próprio Senhor Jesus. Então veja comigo em Lucas, capítulo 14. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14. Veja o que o Senhor Jesus ensina aos discípulos em Lucas 14, versículo 12. Ele diz: disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Então, a ideia, irmãos, é nós sermos hospitaleiros com aquelas pessoas que são realmente necessitadas, com aquelas pessoas que precisam de nossa ajuda. Então, nós vamos ser hospitaleiros não em troca de benefícios, não para depois exigir algo daquela pessoa, não, mas
para simplesmente abençoar as pessoas que estão ao nosso redor com aquilo que Deus nos dá. Ele nos dá para nós sermos bons administradores, como o próprio apóstolo Pedro vai falar logo mais. Né? Então, a hospitalidade na comunidade cristã lá do início da igreja, né, dos tempos dos apóstolos, foi fundamental para propagar o evangelho. Quantas vezes nós vemos o apóstolo Paulo, até o apóstolo Pedro também, falando com irmãos ao qual eles escreveu as cartas, né? Dizendo, recomendo-te que recebas fulaninho de tal em tua casa e que compartilhes, né, o dom de Deus com ele, porque é um servo bom e fiel, né, para o ministério e coisas do tipo. O apóstolo Paulo encorajava grandemente a hospitalidade, porque ele próprio havia usufruído da hospitalidade de muitos irmãos e de muitas pessoas em suas viagens missionárias. O próprio Senhor Jesus ensinou isso aos discípulos quando enviou eles também em viagens missionárias para pregar o evangelho. Né? Ele enviou os 12, depois enviou 70 irmãos para ir levar as novas de salvação e dizia, se a pessoa chamou para você ficar na casa dela, fique lá e abençoe aquela pessoa com a palavra do Senhor e assim por diante. Então, nós devemos ser hospitaleiros, principalmente em prol da propagação do Evangelho, em prol da pregação da palavra do Senhor. Não? Então, nós devemos fazer isso. Então, nós devemos praticar a hospitalidade. Veja comigo em Hebreus. Então, se você está em 1 Pedro, é só voltar algumas páginas para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 é um capítulo em que o autor aqui de Hebreus mostra como que deveria ser, pelo menos ali até o versículo 17, né? Como é que deveria ser uma adoração a Deus genuinamente cristã. Então ele trabalha em toda a carta aos Hebreus, né? As distinções que existem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, então a ordem de Moisés, a ordem sacerdotal de Arão e coisas do tipo, tá? Sobre o fato de Jesus ser superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos profetas. E aí ele termina a carta aqui no capítulo 13, mostrando que diante de tudo isso, como é que nós devemos adorar ao Senhor. Aí, o que é a primeira coisa que ele coloca aí no capítulo 13? Veja, seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Tá? Então, primeira instrução que o autor de Hebreus aqui traz para uma adoração genuinamente cristã é o que? A prática do amor fraternal. A segunda é o quê? Hospitalidade. Coisas importantíssimas em nossas vidas. Importantíssimas para nós adorarmos ao Senhor como Ele deseja. Né? Então, a prática do amor cristão e a prática da hospitalidade são como duas faces de uma mesma moeda. Nós amamos uns aos outros e, por isso, nós praticamos a hospitalidade. Né? Então, uma vez que o nosso tempo neste mundo está acabando, nós devemos abrir nossas portas para que pessoas possam ser abençoadas pelo amor de Deus através da nossa vida, através das nossas palavras, através da nossa comunhão. Né? Então, segundo aquilo que Deus nos dá, Deus nos abençoa, então a partir disso nós abençoamos as pessoas abrindo as portas de nossas casas para a hospitalidade cristã. Então aqui é uma segunda instrução que o apóstolo Pedro nos dá de como ter intenso amor pelas pessoas. Hospitalidade. Né? Então chegamos aí nos versículos 10 e 11, a terceira característica que nós devemos desenvolver nesses últimos dias, nesse fim dos tempos, que nós devemos servir uns aos outros. Leia comigo aí versículo 10. Versículo 10 diz:
servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, conforme as bênçãos que Deus nos dá. Então, Deus tem dado dons para cada um de nós. E certamente Ele deu dons para nós de acordo com as boas obras, né, que Ele quer que nós pratiquemos. Né? Lá em Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve dizendo que, vamos ver lá, Efésios capítulo 2, versículo 10. Vamos ver a partir do versículo 8, o apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí no versículo 10 ele conclui: pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Então, toda a nossa salvação, tudo aquilo que Deus nos dá, para praticarmos boas obras. Agora veja o finalzinho do versículo 10. As quais, ele está se referindo às boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, desde a eternidade, Deus tem planejado boas obras que nós devemos praticar, que nós devemos andar nelas, na prática delas. Então, Deus nos dá dons e talentos para que nós venhamos a colocar essas boas obras em prática. Por isso Pedro diz que cada crente deve servir aos outros conforme o dom ou a graça que recebeu de Deus. Ele diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Logo, todo o nosso trabalho em prol do Evangelho, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço em sermos hospitaleiros com os necessitados, de irmos pregar o Evangelho, de evangelizarmos, né? De nos prepararmos para talvez dar uma aula de escola dominical, de pregar a palavra para nossos parentes, nossos vizinhos, todas essas coisas que nós nos esforçamos muito para fazer, elas são feitas debaixo da provisão de Deus. Porque é Deus que nos capacita para todas essas coisas. É Deus que nos instrui e nos orienta. Então, tudo que fazemos, fazemos porque Deus nos capacita para tanto. Então, é por conta da graça de Deus derramada sobre nós que nós nos esforçamos para fazer tudo aquilo que nós fazemos. Então, quando nós olhamos nos escritos de Paulo, ele nos orienta da mesma forma. Contexto lá de 1 Coríntios, por exemplo, ele faz aquela analogia com o corpo. Cada irmão é um membro, um órgão de um corpo. Então, como o corpo tem 2 olhos, tem mãos, tem pés, cada um desses membros com as suas funções, assim somos nós, dentro da igreja e fora da igreja também. Tá? Agora, todas essas coisas, Paulo deixa bem claro. Todas essas coisas para a edificação da igreja. Edificação do corpo de Cristo. Né? Então nós devemos reconhecer que o nosso servir, que servir uns aos outros, é nossa responsabilidade. E nós faremos isso debaixo da graça do Senhor. Né? O Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo e serviu as pessoas. Abençoou muitas pessoas. Né? Deu grandes ensinamentos de humildade para os seus discípulos, lavando seus pés. Né? Colocando crianças diante dos seus discípulos, né? Crianças que eram praticamente marginalizadas pela mentalidade judaica. Né? Ele diz: vocês, se quiserem ser grandes no reino dos céus, têm que hoje ser como crianças. Né? Humildes como crianças. Então o Senhor nos orienta que nós devemos ter humildade e servir uns aos outros. Né? Então, nesse tempo que nos resta, nós devemos colocar isso em prática para que possamos
demonstrar o grandioso amor de Deus por meio do serviço. Agora veja comigo o versículo 11. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Ele diz: se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Então Pedro aparentemente resume os dons e os talentos que Deus nos dá e, consequentemente, as boas obras que fazemos nesse mundo em duas categorias: falar e servir. Então é provável que falar seja uma referência a serviços tais quais a pregação, tais quais o evangelismo, tais quais palavras de aconselhamento, encorajamento uns para com os outros. Não? Então todas essas coisas, diz Pedro, devem ser feitas segundo os oráculos de Deus. Então nossas conversas, nossa pregação, nossos aconselhamentos, nossas palavras de conforto e de encorajamento uns para com os outros devem ser recheadas com a palavra do Senhor, com versículos bíblicos, com os oráculos de Deus. E o servir, por sua vez, pode ser pensado como os trabalhos diversos que nós operamos por meio da igreja. Como, por exemplo, nós estamos ali acumulando os itens para a cesta básica. Então é um meio de serviço. Varrer a igreja, limpar a igreja é um meio de serviço. Auxiliar os irmãos em suas necessidades, seja necessidade financeira, seja porque está precisando de um remédio, seja porque está precisando de um alimento, seja porque simplesmente está precisando de ajuda para algum serviço. Ele está doente, mas está precisando de alguém para limpar o quintal, eu vou lá ajudar ele. Então, todas essas coisas são práticas de serviço. E Deus nos capacita para fazer essas coisas. Então, nós devemos colocar em prática os dons e talentos que Deus nos deu, servindo uns aos outros. Seja pelas nossas palavras, seja pelo agir das nossas mãos, em prol das pessoas que estão ao nosso redor, em prol dos irmãos que Deus nos deu. Então, diante disso, irmãos, nós devemos entender que a palavra de Deus é suficiente para toda boa obra que nós possamos fazer nesse mundo. Então, nós vamos fazer boas obras prestando socorro, prestando ajuda, prestando auxílio, mas também pregando, aconselhando, evangelizando. Tá? E a palavra de Deus nos orienta para fazer todas essas obras conforme a vontade de Deus. Tá? Então, uma passagem que eu creio que muitos dos irmãos têm até mesmo decorado, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a palavra de Deus é útil para todas essas coisas. Agora veja o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela ensina, repreende, corrige, educa, para que nós sejamos habilitados para fazer as boas obras. Então, nossas boas obras devem ser feitas com a sabedoria que a palavra de Deus nos dá. Quando nós colocarmos essa sabedoria em prática, estaremos cumprindo a vontade do Senhor. E ainda no versículo 11, finalizando o versículo 11. Então, voltando lá para 1 Pedro, capítulo 4, segunda metade do versículo 11, ele diz: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Com essas palavras, o apóstolo Pedro nos lembra que a glória por cada serviço que nós praticamos não é nossa, é do Senhor Jesus. Tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus, porque não é Ele que nos capacita, não é Ele que nos dá dons e talentos conforme a sua graça,
Não é Ele que nos abençoa para exercer as boas obras? E não foi Ele que definiu as boas obras que nós deveríamos fazer? Não é a palavra dele que nos orienta como fazer essas boas obras? Então toda a glória é dele, não é nossa. Então quando trabalhamos em prol da obra do Senhor, trabalhamos não para receber aplausos, nem para receber qualquer coisa nesse mundo, mas trabalhamos para glorificar o nome de Deus. Porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá tudo o que nós precisamos para fazer a vontade dele neste mundo. Então, concluindo aqui, irmãos, nessa passagem, a vida no fim dos tempos deve ser uma vida de oração, de prática do amor fraternal, de prática da hospitalidade, serviço de um irmão para com o outro. Não? E também serviço a todas as pessoas, todos os necessitados, até mesmo aqueles que ainda não têm Cristo como seu Salvador. Então, irmãos, que Deus nos ajude a viver conforme a sua vontade nessa vida no fim dos tempos. Que possamos viver no fim dos tempos de forma que agrademos ao Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Deus,